Rir é o melhor remédio? Olha, rir é a solução, eu acho. A Pitty tem uma resposta boa. Vai, Pitty, fala. Não, eu acho que rir é um ótimo remédio, mas eu acho que o risotril tá funcionando mais. Podia inventar, né? O risotril, tá ótimo. Podia ter Rivotril com chocolate riso. dentro. A gente estava conversando aqui Tem. antes, é evidente que rir é o melhor remédio, principalmente quando a gente está vivendo momentos difíceis, não só na política. Acho que a gente tem várias situações, eu não sei se isso, você que é uma estudiosa do humor, é típico do brasileiro esse humor, porque eu lembro que em grandes tragédias aparece uma piada. Eu sempre me lembro da morte do Ayrton Senna, eu nunca vi tanta piadinha aparecer nas esquinas. E, historicamente, todos os momentos piores do mundo, logo depois a comédia, ela renasce, a comédia nunca sai de moda por causa disso. E, por exemplo, eu fiz uma entrevista com o Jô, que eu falei, Jô, por que você acha que, por exemplo, no Ceará tem tantos comediantes? É inacreditável saírem o Chico Anísio, o Renato Aragão, o Tom Cavalcante, da mesma região. Ele falou assim, fome. O brasileiro tem a capacidade de pegar alguma coisa triste e transformar por sobrevivência. Isso é uma capacidade do brasileiro. Na dificuldade, a gente é mais criativo, né? A gente é mais criativo e transforma aquilo em humor. A gente tem discurso pronto já. Quando a gente ganhar um prêmio, vai subir e falar o quê? E eu ganhei do filme Os Homens São de Marte, quando subi, eu falei, aí eu contei pra você e falou, amor, é exatamente isso que eu vou falar, você lembra? A gente falando, que é subir e falar, olha, o Chico Anísio, quando eu fui indicada a todos os prêmios na época dos Homens São de Marte, ele falou, você não vai ganhar nada, porque o humor não ganha. Eu nunca ganhei nada. Nada, a gente é indicada a tudo, mas não ganha nada, é como se fosse uma coisa de segunda categoria, uma coisa menor. E eu fiz esse documentário por isso, para fazer essa homenagem. Primeiro, aos comediantes mais velhos, porque a comédia não existe escola, né? Não existe faculdade, não existe professor de comédia. Você aprende comédia vendo o outro fazer. Então, a gente jamais estaria aqui se não existisse a Dercy, a dona Berta Lourã, a Nair Belo, milhões de comediantes maravilhosas. Então, uma abriu a porta para a outra. Nós também abrimos a porta para uma outra geração. Então, é um documentário para falar obrigado e para relembrar para daqui a 10 anos a minha filha vai fazer um trabalho na escola, ela vai dar um Google e ela vai ver que existem essas pessoas. Ela tem que saber quem é o Chico Anísio, o maior gênio do Brasil, um dos maiores atores do mundo. Então, o documentário foram 90 comediantes entrevistados, não só comediantes, como autores e diretores. Horas de material. Horas de material e aonde todo mundo, no fim, falou obrigado por você existir, que a gente foi se tocando, que a gente só existia por causa do outro e da importância de todo mundo. A comédia, ela precisa vir alguém antes, né? E também é isso, né? Eu estava falando, as comediantes dramáticas envelhecem como damas e a gente sempre tem aquela coisa, é meio um palhacinho triste. Porque né? é uma vida inteira desvalorizada, é uma vida inteira tida como uma coisa menor, porque se eu te faço rir, como é que você me leva a sério? É partindo dessa premissa, entendeu? E nós, como mulheres, a Mônica sabe que a gente já passou, é mais importante, tanto é que o primeiro episódio foi sobre mulheres, né? A dificuldade toda que a gente passou, que a gente teve na vida, porque nós somos de uma geração que a gente, quando começou, a gente era encaixada em lugares assim, você ou faz a feia, ou você faz a bonita. A gente foi para programas de humor que era assim, imagina, no primeiro episódio até tem, eu fazia um programa, né, no Zorra Total, tinha um festão, que era um quadro que eu ficava lá jogada de gostosa. Uma coisa estereotipada. Estereotipada, entendeu? Estereotipada. E isso retratava uma realidade, porque é bacana. No seu documentário é legal quando você vê toda essa trajetória desses comediantes todos, você vê também como a sociedade avançou e caminhou. Eu ia falar isso agora. Entendeu? Vocês também Isso vocês que estão no humor há tanto tempo, vocês não acham que o humor também mudou? Por exemplo, Sim. Eu vejo coisas antigas e reverencio e acho incrível, e concordo com o poder anárquico do humor, porque quando a gente pensa em comédia, as pessoas têm uma tendência de pensar numa coisa, um bufão, uma coisa alegre. E eu penso na crítica social, eu penso em mulher, eu penso em coisas que estão ali através daquela suposta leveza, mas que está sendo feita uma crítica, uma análise de sociedade, de cultura. Vocês não acham que mudou bastante dessa época, por exemplo, de Chico, de Jô? Muito. O quanto isso mudou para hoje? Principalmente o papel da mulher, né? Porque assim, se você for pensar na nossa época, né, Mônica, a gente existia o programa do Jô, o programa do Chico e os Trapalhões. Sim. Para nós restava ou estar nestes programas onde a gente era subjugada a um papel sempre menor, a piada não estava com a gente. E além de ou não era estar gostosa,
ou a gente ia fazer novela, onde a gente fazia as histórias clássicas que eu e a Mônica a gente fez a mesma novela. Eu era empregada, ela era secretária. A gente se encontrava no corredor, amiga, hoje você tem quantas falas? Eu tinha uma só, doutora Arnaldo, Dona Branca na linha C. Vocês sabem. Eu tinha uma fala, a novela inteira foi a mesma Hoje, fala. as comediantes são protagonistas de novela, são protagonistas de publicidade. Eu e Mônica somos protagonistas de cinema, falando sobre a mulher. A gente não tem um estereótipo mais. E isso foi graças ao TV Pirata, quando a gente viu a Cláudia Raia fazendo o Tonhão. Claro. A gente viu a Débora Regina Bloch, Casé. Regina Casé. Foram pessoas importantíssimas na nossa vida. Que tiveram a coragem de romper esse estereótipo daquela piada, daquela coisa do lugar da mulher estereotipada na comédia. e a né? gente eu ganhou acho que preconceito é isso aqui. também Eu que acho tinha assim, no a humor, né? sociedade vai avançando e o humor vai junto também. Porque o humor reflete a Entendeu? sociedade, Claro, se a né? gente pegar todos os quadros que a gente fazia na época no Chico Total, nenhum caberia hoje mais. Eram todos machistas, falavam de piadas em cima de negro, Preconceituoso. mulher, preconceituoso. Então, assim, a sociedade avança e o humor acompanha. Agora, é por isso também que a mulher sempre foi jogada à parte no humor. Porque o humor é sinal de inteligência. E a mulher inteligente era sempre vista como uma ameaça. Exatamente. E nós, mulheres, nunca fomos ensinadas, nunca fomos estimuladas a ser engraçada. Não. Né? O homem, sim, porque quando você fala que o cara é muito engraçado, é um puta de um elogio. Agora, nenhum homem vira Isso é e uma fala... coisa que começa na infância, porque você Sim, vê quando na infância. um menino, até alguém fala isso no primeiro episódio. Se um menino conta uma piada ou fala um palavrão, É ai, estimulado. que legal, que bonito. Se a menina não faz isso. A Tatá, Isso é uma né? atrocidade. A Tatá Werneck fala isso, né? Que a gente Tatá tem fala a coisa isso, né? de maluca. Chama, você é muito doida, você acha que a gente é louca. Eu sou uma pessoa seríssima. Só que a gente associa ainda a mulher fazendo comédia a uma maluquinha. E pra gente fazer o que a gente faz, né, Mônica? A gente que transportou barreiras... Olha só, quem convive com a gente sabe. A vida mais, assim... Enfim, regrada e com disciplinada, não tem nada de doidinho. E quando você fala com a Gilda, eu consegui pegar uma entrevista do Agildo, graças a Deus, antes dele morrer. E quando você questiona a Gildo Ribeiro, também um gênio, e fala por que na época vocês não davam as piadas para as mulheres, por que não tinha personagens... Ele nem sabia me responder. O machismo é tão enraizado neles que ele falou, Ingrid, eu não sei. A gente não tinha piada. Sabe o que ele falou? Ele falou uma coisa importante, assim, não tinha mulher escrevendo, não tinha mulher dirigindo. Você acha que eu e Mônica começamos a escrever pra gente? Por quê? Não, a Mônica conta... E é muito importante também, nesse momento que a gente está vivendo de eleições, a gente vê o quanto que o papel do humor é importante. Tudo vira meme, né? Falou Gente, de o que o política, Adnet isso fez tudo é uma- vira meme. o O que que o o Adnet Adnet fez é uma alegria na nossa vida, foi de uma né? importância gigante, assim. Eu não as consigo mais ações- olhar para o Alckmin sem lembrar do Adnet. Sem lembrar, não. Eu, para nenhum candidato, assim, o Adnet, Não, ele... teve um que ele mandou mal. Não. Você E a só- dificuldade... Cabo da Eu Ciolo, acho que é Cabo da muito Ciolo reflexivo. é melhor que ele. É muito reflexivo e queria perguntar para você, Ingrid, nesse momento em que a gente está vivendo, qual que é o papel do humor para um pleito eleitoral, assim, para a política? Cara, se você for olhar toda a história do humor e você vê até eles contando como era na época da ditadura, você vê que a comédia, ela consegue falar coisas que na época não Certeiras. podia falar, mas eles disfarçavam de piada para poder passar pela pra censura. poder- O Ari Toledo, por exemplo, ele fala, eu só comecei a fazer piadas mais picantes porque eu não podia, na ditadura, falar o que eu falava antes. Então, o humor, ele acaba sendo uma maneira de falar o que a gente quer, sem ser uma história parecendo... Sem ser aquela coisa tão séria, porque o humor ele é uma lente de aumento em cima de alguma situação. Então, ele consegue te tocar de uma forma, até que de outras formas não te toca. Comentando aqui embaixo, você também entra no papo. E curtindo e compartilhando, você chama mais gente para essa conversa. Semana que vem, você que é inscrito no canal já sabe, ele avisa quando o vídeo novo estiver no ar. Quer também? Se inscreve aqui e ativa a notificação que a gente avisa para você.